Olá, eu sou Lucy Hayashi, especialista da nova medicina germânica e da programação neuromagnética, e eu ensino você, profissional da saúde, um passo a passo para encontrar e ressignificar os conflitos emocionais que impedem de o seu paciente melhorar em uma única sessão. E hoje eu vou falar sobre como podemos encontrar e ressignificar o programa biológico da obesidade na infância e adolescência, utilizando a nova medicina germânica e uma técnica exclusiva de ressignificação, que é a programação neuromagnética. Então vamos lá, mas antes eu vou pedir para você clicar aqui no botão de curtir e também compartilhar com seus amigos, e você me ajuda a fazer o nosso canal crescer cada vez mais, atingindo mais e mais pessoas, para que possamos levar este conhecimento a todos, porque todos os profissionais da saúde devem conhecer esse passo a passo para encontrar e ressignificar esses conflitos emocionais. Como nós podemos encontrar e ressignificar o conflito emocional que está causando a obesidade na infância e na adolescência? Bom, a primeira providência para encontrar e ressignificar este conflito emocional da obesidade na infância e adolescência é conhecer os seus sinais e sintomas e, principalmente, a causa. Muitos profissionais da saúde que trabalham com as terapias ditas alternativas acreditam que não precisam conhecer sobre a doença, só precisam aplicar as suas técnicas e pronto. Milagrosamente as coisas irão acontecer. Pois bem, para trabalhar com a nova medicina germânica, você precisa conhecer sim as doenças, saber quais são os sinais e sintomas, as causas, porque, baseado nesses dados, podemos saber qual é a característica do evento emocional que deu início a todo este processo. A nova medicina germânica não é tentativa e erro, não é protocolo, e por isso, para encontrar e ressignificar os conflitos emocionais que causam doenças, precisamos saber quais são os tecidos embrionários que estão envolvidos. Porém, apesar disso, a nova medicina germânica é fácil de aprender, é fácil de aplicar a sua teoria, porque ela possui apenas 5 leis biológicas. Conhecendo essas 5 leis biológicas, mais as características das doenças e a programação neuromagnética, você tem tudo o que precisa para se tornar um excelente neuroprogramador. A primeira lei biológica que fala sobre o conflito emocional, as suas características e como ele afeta cada parte do nosso corpo, porque todo programa biológico, ou seja, as doenças, iniciam com um evento agudo, inesperado e vivido sozinho. E o que é esse evento agudo, inesperado e vivido sozinho? É aquele evento que dói, e não é uma dor física, mas é uma dor emocional. Pense naquele exato momento que você recebeu aquela notícia de que o seu cachorrinho, por exemplo, morreu, ou então que você reprovou no vestibular, ou então que você foi vítima de um assalto ou de uma humilhação. É aquela sensação que parece que levou um tapa na cara, um soco na boca do estômago, uma facada no coração. É aquele vazio no peito, uma sensação de que vou desmoronar, eu caí num poço sem fim. Ou então eu levei um chute no joelho que me obrigou a ajoelhar. Estes eventos e outros, tantos outros, são aqueles momentos agudos. E o que é esse evento sentido sozinho? É porque eu estava sozinha? Não, é porque essa dor que você sentiu naquele momento, você não consegue compartilhar com ninguém. E compartilhar não quer dizer falar, não quer dizer contar, não é dizer contar tudo que aconteceu naquele fato, mas é dividir aquela dor, é pegar um pouquinho daquela dor e passar para outro. Senão seria fácil, né? Eu podia pegar toda a minha dor, dividir em 10 partes e dar um pedacinho para cada amigo meu. Todos os meus amigos vão ficar com 1/10 da minha dor e eu não ia ficar com nada. E
Isso é possível? Não é. Então, isso é viver em solidão. É viver aquela dor em solidão. Eu não consigo dividir e nem dar nenhuma partezinha dessa dor para ninguém. A segunda lei fala sobre o programa biológico propriamente dito, o seu início, o seu desenvolvimento e o seu fim. E isso é muito importante porque todo programa biológico pode ter um final feliz. Aqui eu chamo de desativar o programa biológico, uma vez que ele foi ativado quando teve lá aquele evento conflituoso. A segunda lei me permite conhecer a maneira de desativá-lo, colocar um ponto final naquela doença. E isso é fantástico. A terceira lei biológica diz que todo programa biológico deriva dos 3 tecidos embrionários e, portanto, para que possamos conhecer a terceira lei biológica da obesidade na infância e adolescência, nós precisamos saber quais são os tecidos embrionários envolvidos. Para a nova medicina germânica não existem doenças, mas existem programas biológicos sensatos e especiais. Olha que maravilha! Nós não tratamos doenças, mas nós tratamos programas biológicos. Então, agora que você conhece pelo menos as 3 primeiras leis biológicas, vamos ver quais são os sinais e sintomas da obesidade na infância e adolescência e qual é a causa definida pela ciência médica. Bem, na maioria dos casos de obesidade na infância e adolescência é de causa externa, ou seja, o uso excessivo de alimentos com pouca atividade física. Porém, isso não é sempre assim. Tem muitos adolescentes que têm essa mesma característica e permanecem magros, come e continua magro. Também tem a relação com hipotireoidismo e hiperadrenocorticismo. Isso já foi descartado como causa. Em alguns adolescentes, os distúrbios endócrinos podem estar relacionados, mas na maioria dos casos não estão relacionados. Então, não dá para dizer que seja uma causa. Isso quer dizer que o tratamento da obesidade continua sendo sem causa definida e continua sendo difícil de tratar, e é comum que o adolescente se torne um adulto obeso. Como você viu, não existem causas orgânicas definidas para a obesidade infantil e na adolescência. Existem sim fatores de risco, existem sim fatores alimentares. Agora você pode estar se dizendo: o adolescente engorda porque está comendo muito. Ok, mas então resolver essa questão seria muito simples, muito mais simples do que parece. É só regular a alimentação que tudo vai se resolver. Daí faz aquelas dietas de redução de calorias, passa um tempo, emagrece um pouco e daí não emagrece mais. E isto vai continuar até que o adolescente vai desistir da dieta. Por quê? Porque não vê resultados. Então começa a fazer atividade e dieta também. Ok, emagrece e depois para de emagrecer de novo. E vai ficar assim agora, perdendo um pouquinho aqui, ganhando um pouquinho ali, perdendo um pouquinho aqui, ganhando um pouquinho ali, até que ele desiste tudo de novo. Por quê? Para emagrecer mais do que aquilo, ele vai ter que restringir mais ainda os alimentos e fazer mais atividade física. E para a grande maioria, desistir é mais fácil. E por isso, perder peso na adolescência é tão difícil. E não é só na adolescência, em qualquer época da vida, perder peso também é difícil. Então, existe solução para a obesidade na infância e adolescência? É claro que existe e ela não precisa ser tão sofrida assim, porque com a nova medicina germânica e a programação neuromagnética, você irá encontrar e ressignificar o conflito emocional que está causando e mantendo aquela obesidade
E desta forma, você irá realizar o tratamento de dentro para fora e não de fora para dentro. O tratamento de fora para dentro vai precisar ser feito? É claro que vai, né? Porque irá ajudar na conquista do peso certo de forma muito mais rápida. E aqui não é seguir um padrão de beleza, mas sim seguir o padrão corporal, ou seja, o padrão constitucional daquela pessoa e principalmente estabelecer o padrão saudável daquele adolescente. Ou seja, não é atingir aquela magreza absoluta, mas é obedecer qual é a constituição daquela criança, qual é a constituição daquele adolescente, atingir esse peso certo, atingir esse peso saudável. Continuar tratando a obesidade na infância e adolescente somente com a restrição alimentar e atividade física e também alguns medicamentos pode até dar um pequeno resultado, mas para obter um excelente resultado, precisa incluir neste tratamento a ressignificação do problema emocional, do porquê o adolescente precisa estar obeso. Você não tem curiosidade para conhecer e identificar a causa da obesidade na infância e adolescência e desta forma ressignificar esta causa, desativar o programa biológico que gerou a obesidade na infância e na adolescência? Eu ouvi um sim? Que bom! Isso quer dizer que você quer conhecer e ressignificar o conflito emocional? Muito bem! Então vamos para o próximo passo. Este é o primeiro passo, é você querer mesmo ressignificar, conhecer e ressignificar o conflito emocional da obesidade na infância e adolescência. Como eu falei, a nova medicina germânica ela não trata doenças, ela trata programas biológicos que vai ter um início, um desenvolvimento e um fim. Lembra que eu falei lá no começo que todo programa biológico inicia com um conflito emocional, que é um evento agudo, inesperado e vivido em solidão? Portanto, todo programa biológico possui uma causa conhecida, porém o paciente ali, o pacientezinho, desconhece essa causa. Mas agora, com a sua ajuda, ele pode conhecer e então pode escolher desativar aquele programa biológico. E desativando esse programa biológico, ele irá desativar e, em consequência, aquela obesidade que não tem sentido mais manter aquela obesidade. Uma vez que a causa foi eliminada, qual é o sentido de manter-se obeso? Então, qual é a causa da obesidade na infância e na adolescência? Procure por um evento inesperado, agudo, vivido em solidão, que tem como característica uma dor que aquela criança sentiu de autodesvalorização, com uma necessidade urgente de se proteger, uma necessidade urgente de aparecer, de parecer que é maior, e desta forma ele vai ser melhor visto ou vai ser mais respeitado. E isto aconteceu um pouco antes daquele adolescente começar a engordar. Normalmente tem algum evento na família ou no ambiente próximo, como por exemplo na escola, em que alguém tirou um sarro daquela criança, alguém fez um comentário maldoso, ou então a criança acredita que não está recebendo a atenção que precisa, a atenção que ele quer. Uma vez eu atendi um paciente que começou a engordar logo após o nascimento do irmãozinho. Ele já tinha assim 5 anos mais ou menos, e o irmão, ele era muito desejado por ele. Não era isso que incomodava, não era o irmão que incomodava. Porém, assim que aquele irmãozinho nasceu, o que ele sentiu? Ele sentiu que a mãe deixou de olhar para ele. Olhava mais para o irmãozinho, porque toda vez que olhava para a mãe estava olhando para o bebezinho.
não olhava mais para ele. E aí ele passou a engordar. Para quê? Para ele ser melhor visto pela mãe. E isso se tornou um adulto obeso. E isso voltou a repetir, ou seja, ele engordou mais ainda, ele manteve assim, dentro do padrão, ele era gordo, mas ele não ficou assim, uau, né, engordando, ele ficou gordo pro peso dele. Mas quando a mulher dele ganhou neném, sabe o que aconteceu? Ela engordou mais. Repetiu o mesmo evento que ele não tinha resolvido lá atrás. Ele não resolveu, que a mãe não viu mais ele quando o irmão nasceu. E ele não tinha problema com o irmão, não tinha problema com nada. E a mãe, claro, que dava atenção para ele. Mas foi naquele um instante que quando ele olhou para a mãe não estava olhando para ele, estava olhando para o irmão. Preciso ser visto pela minha mãe. E quando a esposa passou a olhar para o filho dele, que era super desejado, engordou mais também. Então veja que nós precisamos pegar essas coisas que estão lá no íntimo daquela pessoa, lá no íntimo daquela criança. Cada criança e cada adolescente vai ter a sua própria história de obesidade. Porém, sempre você deve procurar este sentimento de autodesvalorização, de querer ser respeitado, de querer ser visto, de querer ser protegido. Bom, agora você já pode começar a ajudar o seu paciente a entender o início e o desenvolvimento da obesidade na infância e adolescência. E agora que você já conhece a causa emocional, pode querer desativar esse programa biológico que deu essa origem à obesidade. Mas preste atenção, para encontrar e ressignificar o evento emocional, precisa lembrar sempre que cada pessoa tem o seu próprio evento, que não é igual a outro, não é percebido igual a outra pessoa. Essa descrição do conflito associado é apenas uma linha geral. Agora, precisa encontrar aquele conflito emocional daquele paciente, tendo em mente que este conflito emocional tem uma característica de autodesvalorização, de proteção, de querer mais respeito. Na minha prática clínica com a nova medicina germânica, muitas vezes somente encontrar o conflito emocional não é suficiente para o paciente desativar o programa biológico. E o que acontece se o paciente não consegue desativar este programa biológico? Bem, aqui nós temos algumas opções. A primeira é não acontecer nada, porque mesmo que ele conheça a causa, ele não entende como desativar aquele programa biológico sozinho. A segunda opção é ele levar um tempo para entender sozinho aquela causa e um dia ele pode conseguir desativar aquele programa biológico sozinho. Agora, a terceira e a melhor opção é você, neuroprogramador ou terapeuta, ajudar o seu paciente a ressignificar o conflito emocional e desativar aquele programa biológico para garantir que aquela obesidade na infância e adolescência, seja desativada para sempre. Porque mesmo que ele conheça a causa, se não souber desativar o programa biológico, esse programa biológico vai se manter. É equivalente, por exemplo, a realizar um tratamento medicamentoso de uma doença de causa conhecida. Mesmo que a gente conheça a causa da doença, se eu não souber qual é a medicação que devo usar, não adianta de nada saber qual é a causa. Na nova medicina germânica é a mesma coisa. Pode conhecer o conflito emocional que causou o início do programa, mas se não souber desativar esse gatilho, não adianta de nada. Portanto, a ressignificação equivale a desativar o gatilho do programa biológico.
A partir de agora, seguindo essas dicas que eu passei para você de como encontrar a causa emocional da obesidade na infância e adolescência, você pode começar a entender e colocar em prática por que o paciente precisou daquele programa biológico, por que ele ficou nesse stand-by até agora, esperando solucionar este conflito emocional. E agora ele pode desativar esse gatilho emocional. E você pode estar se perguntando qual foi a vantagem de montar um programa biológico de obesidade lá na infância e lá na adolescência. Veja só, se você já passou por esse evento, por algum evento agudo, inesperado, vivido sozinho, por exemplo, a notícia de uma morte inesperada de um amigo, de um parente, de alguém muito próximo. Um assalto, um susto muito grande, daquele de arrepiar o cabelo. Ficar sabendo de uma traição, ser vítima de um assédio ou então qualquer evento mais grave. Qual foi a sua reação física? A sua reação física, qual foi? Porque você teve uma reação emocional, mas teve uma reação física também. Eu tenho certeza que você teve taquicardia. Tenho certeza que você teve um aumento de adrenalina. Com certeza o seu sangue migrou para a musculatura a fim de estar apto de lutar ou fugir. Todo o seu corpo está sob tensão, sob estresse. No instante, no exato momento daquele evento, no exato momento que você soube da coisa, ou passou pelo perrengue, ou passou pela notícia ruim, você estava assim. Pode até ter ficado paralisado de susto e de medo por alguns instantes. Isso tudo pode durar alguns segundos ou pode durar algumas semanas. Cada pessoa determina esse tempo. Agora, estar com palpitação, estresse, adrenalina alta, hipertensão, entre outros sinais, é uma condição perigosa para o corpo, é ou não é? E para proteger você, o seu cérebro iniciou esse programa biológico a fim de quê? De manter aquele conflito emocional em stand-by, até que você encontre uma solução para ele. Porém, o que acontece é que a pessoa acaba não buscando uma solução para aquele conflito. Por quê? Porque a vida segue, outros eventos acontecem e principalmente o desejo de esquecer aquele sentimento de autodesvalorização é imperativo. E eu procuro não pensar mais sobre aquilo, eu fecho os olhos para aquilo, eu fecho aquilo numa caixa com 7 chaves e não quero buscar uma solução para aquele evento, para aquela dor que está lá. E agora? O cérebro também acaba esquecendo de resolver aquele programa biológico. E isso quer dizer que esse programa biológico vai entrar no automático, rodando sem parar, mas sem que eu precise mais pensar nele ou me lembrar dele. Então, você que quer ser um neuroprogramador, nós precisamos fazer este paciente se lembrar, conhecer e ressignificar este evento agudo, inesperado, vivido sozinho e então desativar o programa biológico. E não importa quanto tempo faz que isso aconteceu, pode ser, se for uma criança, pode ser há 1 ano atrás, pode ser 2 anos atrás, 3 anos, não importa quanto tempo passou, mas é imperativo que nós conheçamos desde o início como se desenvolveu e como nós vamos desativar. Olha que coisa boa! Vamos dar uma recapitulada na aula de hoje. Qual era mesmo o primeiro passo para encontrar o conflito emocional da obesidade na infância e adolescência? Você lembra? Muito bem. É claro que é encontrar qual o tecido embrionário envolvido.
Neste caso, o tecido é mesoderme, que tem o tecido adiposo aqui. Porém, a obesidade, ela é muito safadinha. Ela pode ter outros tecidos envolvidos também. Por quê? Porque a obesidade é uma síndrome. Mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade para falar. Voltando lá nos primeiros passos, agora você já tem o tecido embrionário. Segundo passo. Esse aqui agora é relacionar esse tecido embrionário, que é mesoderme, que é tecido adiposo, com a natureza do conflito. Neste caso, a natureza do conflito é a autodesvalorização. E isto quer dizer que a característica desse conflito emocional relacionado a essa obesidade não é a autodesvalorização? Muito bem! E agora vem o terceiro passo, pois uma vez determinada qual é a natureza do conflito emocional, o tecido que está envolvido, a gente precisa agora encontrar o sentimento relacionado a esse conflito. Porque a natureza do conflito foi a autodesvalorização, mas o que ele sentiu naquele momento em que aconteceu a autodesvalorização? Foi medo? Foi raiva? Foi mágoa? Foi desespero? Foi humilhação? O que foi que aconteceu? O que ele sentiu naquele momento? Qual foi o sentimento que está envolvido neste conflito? Pode ser a desvalorização? Pode ser também. Agora você já pode começar os seus primeiros passinhos para encontrar este conflito emocional dos seus pacientezinhos, utilizando a nova medicina germânica. Você já pode começar a identificar alguns conflitos emocionais do seu paciente e isso vai ser maravilhoso. E aproveita e dá um curtir agora, já que você não deu lá no começo. Você acha que eu não vi, que você não deu lá no começo? Então dá agora. Eu e você juntos vamos aumentar essa rede da nova medicina germânica e da programação neuromagnética para que esse conhecimento seja para muitas pessoas. Então, eu desejo um grande dia para você. Um grande abraço e até a próxima aula.